Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem novidades sobre Pogba e eu sei que você está ansioso por isso. A situação de Lúcio Acosta. Tem algumas questões para a gente falar a respeito também. E anúncios importantes, sim, que aconteceram nesta quarta-feira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, meu amigo que vocês conhecem muito bem, Ronaldo Giovanelli, foi o chefe da delegação na Copinha, no jogo em que os meninos do Timãozinho venceram o Rio Branco, inclusive se classificaram para a próxima fase já. Ele palestrou no vestiário, o Ronaldo é um jogador histórico do Corinthians, oriundo da base também. E lá, a gente falou até no vídeo anterior, estavam presentes Fabinho Soldado, Augusto Melo, Ramon Dias, e o Ronaldo conversou com todos eles. Hoje, no Jogo Aberto, eu estou gravando o vídeo aqui na madrugada, né, de quarta para quinta. No Jogo Aberto da Band, o Ronaldo revelou e disse publicamente, claramente, então não tenho por que esconder de vocês, a conversa que ele teve com Augusto Melo sobre Pogba. E o Augusto revelou para o Ronaldo Giovanelli que o presidente do Corinthians, a diretoria do Corinthians e o staff do jogador conversaram. Que existe uma conversa e que existe um interesse mútuo entre o jogador e o clube. O Ronaldo confidenciou para a gente também frases do Augusto que dão conta do tipo, vou contratá-lo. Perdão, quero contratá-lo. Vou fazer uma proposta. Quero ele no Corinthians. Frases que o Augusto Melo disse para o Ronaldo. Até o Pogba ser jogador do Corinthians tem uma distância. Mas o que está pegando nesse momento? Porque aí essa é a informação do Ronaldo, de que o Augusto disse que houve conversas, de que eles estão conversando, de que o jogador se interessou, de que a relação do Pogba com o Memphis ajuda, até pelo que o Memphis passa para o Pogba. Então tudo isso está facilitando, tá bem? Tudo que a gente já sabia por outras fontes, por outros lados, tudo que a gente já vislumbrava pela postagem do Memphis lá, numa conversa, falando com um amigo, só que ao lado do diretor financeiro do Corinthians. Então a gente imagina que eles não estavam falando sobre a alta do dólar, né? Estavam falando sobre outras questões. Tudo isso a gente já imaginava. A informação do Ronaldo, ela apenas elucida, ela apenas, né, nos torna, esclarece cada vez mais tudo que a gente está vendo aí sobre Pogba no Corinthians. Agora, sobre outras informações complementares a respeito disso. O Corinthians está preocupado, evidentemente, com a situação da patrocinadora Master. E enquanto não resolver essa situação, não consegue entender de que maneira vai conseguir efetivar a operação para fazer a proposta. A proposta que ainda não foi feita. A proposta que será feita, ao que tudo indica, pelo que eu estou percebendo. Se o Augusto quer o Pogba, se entendeu como um jogador midiático, como um cara que quer jogar no Corinthians e que tudo isso pode acontecer com um modelo de negócio de sucesso que foi feito com o Memphis, também com o Paul Pogba, a questão é como vamos pagar o salário dele. Se imagina, não tem valores ainda, mas se imagina que ele vai ganhar próximo, um pouco mais até, porque essa foi a pedida dele, do que o Memphis ganha. E aí, para você compor esse salário, você não consegue tirar da tua folha de pagamento, você precisa de investidores. O Corinthians vai contar com a sua patrocinadora Master, ela estará regularizada. Não estando regularizado, o Corinthians vai atrás de outra. Essa outra vai bancar o Paul Pogba e também o Memphis, porque saindo a antecessora, né, você também não vai conseguir pagar o Memphis Depay. Então, toda essa operação, ela precisa ser pensada nesse momento e está em compasso de espera justamente porque o Corinthians precisa entender se a patrocinadora vai continuar ou não, ou se ele vai atrás de outra. O Corinthians tem tempo, porque o Pogba não pode entrar em campo antes de março. Então o Corinthians tem alguns 2 meses aí para esperar para ver o que vai acontecer e montar essa operação. Quando o Pogba estiver à disposição, aí você até pode me
pode até perguntar o seguinte, né? Bom, mas aí outros clubes podem aparecer. Segundo informações do próprio Augusto Melo, ele não está com esse interesse todo de jogar na Europa como se aventou lá atrás, de que o staff dele até queria. Mas ele não tem essa prioridade, não é que ele não quer jogar na Europa, ele não tem a prioridade de jogar no futebol europeu. Se tiver uma proposta boa da Arábia, dos Estados Unidos ou mesmo do mercado sul-americano, como no caso o Corinthians, ele vai ver com carinho sim, e ele se interessou demais em jogar no Timão, não só pelo Memphis, mas por tudo que ele está percebendo, pelos contatos, pelas conversas, então tudo que a gente já imaginava. O interesse existe, gente. A questão é, precisa esperar. O Corinthians tem tempo, porque ele não pode jogar por enquanto, mas até lá ele já começou a receber investidores batendo na porta, mas ele está dando essa prioridade para a patrocinadora Master, que foi uma parceira, tem sido até então no salário do Memphis, tem sido num contrato muito vantajoso, tem sido e foi na aquisição do Hugo Souza, vocês vão lembrar, quando o Flamengo não queria aceitar as garantias, a patrocinadora foi lá e bancou para que o Corinthians não tivesse mais problemas com o seu goleiro. Então, o Corinthians está esperando. No momento em que ele resolver tudo isso, aí sim, junta tudo e consegue fazer uma proposta para Pogba jogar no Corinthians. É mole? O que você acha disso? O Luciano Acosta, a gente falou, né, que o Corinthians, segundo uma fonte argentina, já tem um acordo verbal com o Timão, né, o Lúcio Acosta, o argentino da MLS, mas o Galo se atravessou, teria feito uma proposta e tudo mais. O que eu consegui apurar de novidade em relação a isso? Ele foi oferecido, não é de agora, e olha, eu estou falando do Lúcio Acosta para vocês aqui, já tem uma cota, hein? Já tem um tempo. O Corinthians meio que olhou ele, conversou, negociou aquela coisa toda, viu a possibilidade, ele tem contrato até 26, viu a questão salarial, viu que podia, aí olhou para o seu elenco, né? Tem Rodrigo Garro, Igor Coronado, aquela coisa toda, mas ele tem uma característica diferente, que eu já falei para vocês, seria um jogador interessante, complementar aquela coisa toda. No momento atual, o que me passaram foi... eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou dizer, porque a gente não sabe o que vai acontecer, tá, gente? A gente não sabe o que vai acontecer e é exatamente por isso que eu vou dizer o que vou dizer a partir de agora. A situação envolvendo o Rodrigo Garro, ela é delicada. O Garro foi indiciado por homicídio culposo, sem a intenção de matar, sem o agravo da ingestão de bebida alcoólica, mas ele precisa responder um processo. Não sabemos, e o Corinthians também não sabe, de que maneira Rodrigo Garro irá responder a isso dentro de campo. De que maneira ele irá reagir a tudo isso. É uma situação muito delicada para a vida pessoal do Garro, que pode afetar o profissional. Por isso ele está tendo todo o amparo, todo o cuidado com psicólogos, com o apoio do clube, com o apoio da família, com o apoio dos amigos, para que ele possa seguir a sua vida normalmente, mas respondendo à lei como deve ser feito. O Corinthians não sabe o que vai acontecer. E a situação do Acosta, ela aparece, né, ela se oferece no momento do tipo assim, bom, a gente não sabe o que vai acontecer com o Garro, daqui a pouco nós temos uma reposição. É um pouco até drástico falar sobre isso, é triste falar sobre isso, mas o clube ele tem que se precaver, porque você não sabe, daqui a pouco o Garro é convocado para uma audiência às vésperas de um jogo importante, você precisa de elenco. Tem o Coronado? Tem. Mas o Acosta ele chega como mais uma alternativa. O Corinthians olhou com mais atenção com a possibilidade de contratar o Acosta, mesmo já tendo meias como o Garro e o Coronado bem valorizados no clube. Mas a situação do Garro colocou um sinalzinho de alerta do tipo, quem sabe se a gente tiver mais um meia aí, para a gente não ter problemas ao longo da temporada. É só um detalhezinho que eu estou trazendo aqui para vocês. E os anúncios importantes que foram feitos, renovação de Romero, de Ángel Romero. O Corinthians chegou num denominador comum, ele queria 2 anos de contrato, ofereceu um pouco mais, o salário não era baixo, chegou num teto salarial considerável e o Romero, o maior artilheiro estrangeiro da história do clube, maior artilheiro da Neoquímica Arena, permanecerá por mais uma temporada. É um dos poucos remanescentes dos grandes jogadores dos últimos tempos, dos jogadores mais
vencedores do clube, né? Saíram muitos e o Romero ficou. O Romero tem sido muito importante nos bastidores, mas também dá para dizer que ano passado, apesar de tudo, foi um cara importante dentro de campo. Mesmo com toda essa leva chegando de jogadores renomados, o Romero ainda seguiu sendo importante. Então, mais uma temporada de Ángel Romero, a renovação foi acertada e anunciada também no dia de hoje. E o outro anúncio, que demorou, foi do empréstimo do Fagner ao Cruzeiro. O Fagner já está lá nos Estados Unidos, na pré-temporada com o Cruzeiro, já foi apresentado, já falou como jogador do clube, já vestiu a camisa e tudo mais, e o Corinthians nada de anunciar. Faltavam trâmites burocráticos, segundo o clube, até que eles anunciaram, efetivaram o empréstimo, sem a transparência dos valores, né? De quanto o Corinthians está pagando em termos de salário, aquela coisa toda. Mas aí eu também ouvi algumas informações que dão conta do tipo... Vocês sabem que o Fagner não seria mais aproveitado pelo Ramon Dias. E o Fagner, ele é um cara de um temperamento difícil. A renovação do Fagner, ela acontece no momento em que muita gente tinha saído, Paulinho tinha aposentado, toda aquela leva de jogadores históricos acabou saindo também, e o Fagner foi um dos últimos por ali. E o Fagner, cara, ele precisava ser, digamos, acarinhado, acalmado naquele momento. E por isso, pelo que eu ouvi, o Corinthians renova com ele, para dar uma acalmada no ambiente, tá? O Corinthians renova, acalma o Fagner, e agora, na reta final, com a não, digamos assim, utilização do Ramon Dias, com a comissão técnica entendendo que o Fagner não estaria mais nos planos, a diretoria entendeu assim, cara, a gente precisa emprestar. E aí apareceu o Cruzeiro, e eu não estou aqui justificando ou passando pano para a diretoria. Acho um absurdo pagar metade do salário, ainda mais num clube que teria condições de pagar o salário do Fagner. Mas o que eu ouvi foi coisa do tipo assim, cara, às vezes pagando o salário integral vale a pena, porque você elimina um problema. Tá? Acho que me fiz entender. O que vocês acharam de todas essas notícias? Comentem aqui. Inscreva-se no canal. Obrigado pelo carinho de sempre. Aquele like no vídeo também me ajuda. Eu volto na próxima. Tchau. Fala, torcedor do Corinthians. Hoje eu trago informações quentíssimas que podem mudar os rumos do nosso timão em 2024. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização sobre o nosso amado clube. Agora, segura aí que a notícia está pra lá de interessante e cheia de reviravoltas. O meia argentino Lúcio Acosta está no radar do Corinthians como um possível reforço. A diretoria avalia a contratação como estratégica, especialmente diante do cenário complicado envolvendo Rodrigo Garro, que enfrenta um processo judicial que pode comprometer sua disponibilidade para o próximo ano. Acosta, conhecido por sua técnica apurada e visão de jogo, é visto como uma solução criativa no meio de campo, algo que o elenco atual ainda carece. A pergunta que não quer calar é: será que ele é o nome certo para levar o timão ao próximo nível? Enquanto isso, no setor de renovações e transferências, o Corinthians já começou a moldar seu elenco para a próxima temporada, e as decisões tomadas até agora prometem gerar debates acalorados entre os torcedores. Ángel Romero, um dos maiores símbolos da dedicação e entrega em campo, teve seu contrato renovado por mais uma temporada. Essa escolha reforça o papel do paraguaio não apenas como jogador, mas também como um líder emocional dentro do elenco, um nome que inspira os mais jovens e que tem um peso enorme junto à fiel torcida. Sua permanência é vista como um acerto da diretoria, garantindo um jogador que conhece o clube e sabe lidar com a pressão que é vestir a camisa do timão. Em contrapartida, a saída de Fagner, emprestado ao Cruzeiro, já levanta questionamentos sobre o impacto dessa decisão. O lateral, que há anos figura como um dos pilares da equipe, deixa uma lacuna técnica e simbólica. A justificativa da diretoria passa por dois aspectos principais: aliviar o ambiente no elenco, diante de desgastes recentes, e reduzir os custos financeiros com um jogador que já não entregava o mesmo rendimento de antes. Contudo, não há como negar que Fagner é uma peça experiente e que, em momentos decisivos, poderia ser fundamental para equilibrar o time em campo. A decisão de emprestar Fagner também abre espaço para especulações sobre como o Corinthians planeja reorganizar sua defesa. Será que o clube tem confiança plena nos nomes que permanecem no elenco, ou está de olho em reforços para suprir essa ausência? Além disso, o impacto emocional dessa saída não pode ser subestimado. Fagner é um dos jogadores mais identificados com o clube nos últimos anos,
e sua ausência pode ser sentida tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Será que a diretoria está apostando demais no corte de custos, em detrimento da manutenção de jogadores com identificação e experiência? Por outro lado, essa movimentação também reflete o esforço do Corinthians em equilibrar as contas e abrir espaço para novas possibilidades no mercado. O empréstimo de Fagner pode significar que a diretoria está preparando o terreno para nomes mais jovens ou até mesmo para uma contratação de peso no setor defensivo. No entanto, a questão que fica no ar é: será que essa aposta na renovação e na gestão financeira vai trazer os resultados esperados? Ou o Timão corre o risco de sentir falta de referências como Fagner em momentos cruciais? A resposta virá apenas ao longo da temporada, mas a torcida já se divide entre o otimismo com a renovação do elenco e a preocupação com as saídas de peças importantes. E não para por aí, torcedor. Uma bomba está sendo preparada nos bastidores. Paul Pogba, sim, o campeão mundial pela França, está na mira do Corinthians. As conversas ainda estão em estágio inicial, mas há interesse mútuo. A contratação depende de uma engenharia financeira que envolva investidores e a definição da patrocinadora master. Se tudo der certo, Pogba só poderia estrear em março, o que dá tempo para ajustes e preparação. Mas será que o Timão está pronto para esse impacto internacional? O cenário é de expectativa e ansiedade, tanto para a diretoria quanto para a torcida, que acompanham cada movimentação com os olhos vidrados. Trazer um nome como Paul Pogba seria mais do que uma contratação, seria uma declaração de ambição e grandeza, colocando o Corinthians em um patamar que poucos clubes brasileiros alcançaram. Além de elevar a qualidade técnica do time, sua chegada projetaria o clube para os holofotes internacionais, abrindo portas para novos patrocínios, parcerias comerciais e aumentando a exposição global do Timão. No entanto, não se trata apenas de desejo, mas de realidade financeira. Um movimento dessa magnitude exige uma engenharia econômica cuidadosa, envolvendo investidores, patrocinadores e até mesmo o equilíbrio das contas do clube. A diretoria sabe que esse tipo de contratação pode ser um divisor de águas, mas também entende os riscos que uma aposta mal calculada pode trazer. O torcedor, claro, já sonha com Pogba vestindo o manto alvinegro e desfilando sua técnica na Neoquímica Arena, mas a pergunta que não sai da cabeça de todos é: até onde a diretoria está disposta a ir para viabilizar esse investimento ousado? Não é segredo que a chegada de Pogba teria um impacto profundo, não apenas no elenco, mas na história do Corinthians. Ele poderia ser o jogador capaz de liderar o time em competições internacionais, atraindo olhares e consolidando a marca Corinthians no exterior. Contudo, há desafios a superar. Seu histórico recente de lesões e a possível demora até sua estreia, que só poderia acontecer em março, são pontos que a diretoria precisa considerar com cautela. Será que o impacto positivo justificaria os riscos envolvidos? Outra questão central é o timing dessa negociação. Com a temporada de 2024 se aproximando, o clube não pode perder o foco em reforçar o elenco de forma equilibrada e estratégica. Pogba seria uma peça-chave, mas o time precisa de outras contratações para se manter competitivo em todas as frentes. Ao mesmo tempo, o possível anúncio de um craque desse calibre poderia impulsionar outros negócios e fortalecer o projeto esportivo a longo prazo. Seria Pogba o primeiro de uma série de grandes nomes que podem vestir a camisa do Timão? É importante lembrar que uma contratação como essa transcende o futebol. Pogba traria não apenas qualidade em campo, mas também o poder de atrair uma nova geração de torcedores e elevar o prestígio do clube globalmente. Com um movimento tão ousado, o Corinthians estaria se posicionando como um dos grandes protagonistas do futebol mundial, mas isso só será possível se todas as peças desse complexo quebra-cabeça financeiro e esportivo se encaixarem. A torcida, como sempre, segue confiante, mas também atenta a cada passo da diretoria. Seria essa a contratação que pode mudar o futuro do clube de uma vez por todas? Enquanto essas negociações fervem, o elenco já começa a tomar forma para 2024. Os reforços são planejados com cuidado, mas o mercado está aquecido e os concorrentes não dormem. A chegada de Acosta e Pogba, somada à manutenção de ídolos como Romero, pode ser a mistura perfeita para um ano histórico. Mas também sabemos que o futebol é imprevisível e que cada decisão terá consequências dentro e fora de campo. Por isso, torcedor, se você quer acompanhar cada passo desse processo e ficar por dentro de todas as atualizações, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Afinal, com tantas movimentações e reviravoltas, o próximo ano promete ser de fortes emoções para o nosso Corinthians. Agora é aguardar e torcer para que as peças se encaixem e o Timão siga firme rumo a novas conquistas. Até a próxima, e vai, Corinthians!